A gasolina vai aumentar. E depois aparece um tal de sábio que ninguém sabe pra onde vem. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Pedro. Hoje a gente vai discutir a manutenção de Joe Biden à corrida presidencial americana. O que está acontecendo aí por trás do nosso octogenário favorito, que de fato tem demonstrado sinais claros ali de que a idade chegou, né? Que infelizmente a sua capacidade cognitiva está em um decaimento. A gente chama isso de curva da banheira ou a distribuição Weibull, onde a gente sabe que a partir de um determinado tempo a gente começa a ter efeitos de sinistralidade mais avançados, né? Então, se com 82 anos ele está assim, no meio de um estresse de uma corrida eleitoral, o que dirá daqui a mais 5 anos, né, ao final dessa corrida, chefiando a maior potência armamentista que a história do mundo já conheceu e que em breve, né, deve ser ultrapassada, né, surprise, pela China, não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico. Mas o que está por trás, né, dessa manutenção? Será que todo mundo lá é tão teimoso assim a ponto de ignorar os efeitos da idade em Biden e que entendem, junto ao seu partido, que ele é a melhor e única opção para a corrida eleitoral? E por que Biden não consegue abandonar essa corrida? Bom, respondendo de trás para frente, acho que está claro por que ele não consegue abandonar a corrida. Como qualquer outra pessoa, enxergar os próprios defeitos ou as próprias falhas é muito mais difícil do que chegar à falha em outrem. Já dizia nosso grande JC no Sermão da Montanha, é mais fácil repararmos o cisco no olho do outrem do que uma trave nos seus próprios olhos. Então Biden, infelizmente, ele tem ali uma autoimagem que infelizmente já passou. É que nem quando a gente engorda ou perde a forma física, mas ainda se lembra dos áureos tempos ali em que estávamos relativamente melhor. Infelizmente o tempo passa, a gente não tem as mesmas qualidades que tivemos outrora, mas do ponto de vista intelectual é possível manter ou não. E do ponto de vista de performance, a gente sabe que isso não tem necessariamente a ver com a idade, mas tem a ver com o fator tempo. Por mais que estejamos bem a uma determinada idade, pode ser 80, 90, 100, o passar do tempo é inexorável e, obviamente, quanto mais o tempo passa, dado o estado atual das coisas, a tendência é que a depreciação do capital humano vá se perdendo do ponto de vista do capital de saúde, né? O capital da saúde, né? Nossa capacidade de aplicar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, as nossas habilidades, de uma maneira prática, de uma maneira ativa. Ponto. Por que então que o Partido Democrata não abandona de fato a candidatura de Joe Biden? Esse também é um segundo ponto muito interessante. Me parece que o movimento, né, do partido em colocar ele direto num debate contra Donald Trump já é para essa discussão. A questão toda é que a gente não vê um grande nome sendo veiculado. Então, do ponto de vista nem da imprensa, muita gente fala de colocar a Michelle Obama, né, como candidata, e aí teria ali o apoio não só da ala liberal, mas também em massa de uma questão racial de um país extremamente dividido e multicultural como são os Estados Unidos. Se Michelle Obama seria a candidata perfeita, a gente não sabe, a gente precisaria testar isso do ponto de vista de pesquisas eleitorais, mas o que a gente sabe é que Joe Biden não tem demonstrado ali uma certa animosidade com esse nome, ou com a possibilidade de outro nome concorrer à presidência que não ele. E, por fim, o porquê que a gente já entende, né, que caso nada seja feito, o resultado muito provavelmente vai ser a eleição de Trump. Nos Estados Unidos, né, muita gente ali apregoando e pregando principalmente a palavra da inflação. Os Estados Unidos está em crise, pandemia, vamos dar corona voucher para a galera, vamos dar dinheiro, vamos fazer transferência de renda, vamos manter o desemprego em baixa. Acontece que, do ponto de vista do déficit público, não tem a menor possibilidade do déficit público ser sustentado sem
dois pilares: venda de títulos ou emissão monetária. Esses são os pilares de qualquer governo: ou ele emite moeda ou ele vende títulos. Bom, a gente já sabe que os títulos públicos americanos estão subindo de preço, mas o mundo já não olha mais com os mesmos olhos para os títulos americanos, pelo simples fato de que entendem as grandes potências que os Estados Unidos não são tão confiáveis assim para se manter uma base monetária externa tão extensa assim em dólar. E os Estados Unidos, de fato, já pecou muito, né, mostrando que eles são capazes de quintuplicar a sua base monetária e, portanto, países mais conservadores do ponto de vista de estrutura monetária podem perder, né, caso mantenham seus haveres no exterior baseados em dólar. Mas o juros subiu, a procura por dólar tem aumentado, isso tem feito a moeda se apreciar, então, no resto do mundo, mas a gente ainda enxerga ali movimentos não tão positivos assim no fundamento, né, da economia americana para ultrapassar esse déficit fiscal galopante. Isso tem a ver com outro ponto, que é a inflação americana. Então a inflação americana vem subindo, principalmente a inflação de serviços. A gente percebe que o desemprego muito baixo, mas um desemprego forçadamente muito baixo, faz com que você tenha do outro lado um output de inflação acima das expectativas. Então a gente soma desemprego baixo, déficit público alto, problemas aí na rolagem da dívida, né? Uma dívida muito cara hoje em dia, de 500% acima do costumeiro, faz com que a gente tenha aí necessidades, né, infelizmente, de emissão monetária para sanar esse déficit. O governo americano tem feito isso de uma maneira bastante esotérica. Por que o governo americano sempre teve historicamente a capacidade de emitir moeda e aí hoje ainda não quebrou? Se a gente for parar para pensar, né, nesse movimento tão grande de déficit público. Porque o mundo vive em guerra e o grande colateral americano é o seu armamento. O exército americano, a indústria de guerra americana, ela é hoje em 2024 a maior indústria da história do mundo, somando todas as outras do tempo T a zero. Nada se compara à indústria bélica americana do ponto de vista de valor agregado, talvez algumas somando as outras indústrias no mundo afora, a gente chegaria ali a 20%, 30%. Ela consome em média de 10% a 20% do PIB americano. Claro, muita coisa está em cima de serviços, mas o desenvolvimento tecnológico na indústria de guerra é extremamente absurdo, né? Eles jogam dinheiro pelo ventilador, sabendo que do outro lado vai sair ali uma demanda praticamente inelástica de países que vivem em guerra constante. Então, Ucrânia e Rússia, China e Taiwan, Bahrein, se a gente for pegar ali na África, todos esses países, para dar um único tiro sequer, obviamente olham lá a cotação local, não de petróleo, mas de pólvora americana, né? Então, assim, não tem jeito, a pólvora americana, ela movimenta o mundo por ser a indústria de guerra mais eficiente e mais avançada tecnologicamente. Claro que a gente não sabe até que ponto esse viés comercial conseguirá manter essa indústria muito competitiva, né, do ponto de vista também de soberania mundial, mas não havendo uma grande guerra para chamar de si, os Estados Unidos hoje conseguem manter a sua hegemonia econômica por conta dessa demanda inelástica pelos seus armamentos. Esqueci também da guerra de Israel, onde obviamente os Estados Unidos são um grande avalista do Estado judeu, e Israel já é uma potência militar por si, mas com a indústria americana por trás a coisa muda de patamar, é outro patamar, não tem jeito. Então a gente soma isso, a gente percebe que os fundamentos da economia americana de fato não são tão ruins assim, mas se você tirar a guerra da equação, aí fudeu, aí a coisa vai pro gargalo. E Trump, ele é meio que antibélico, ele entende ali que esse gasto americano não se paga, porque ele está olhando no curto prazo, ele não consegue olhar o médio e longo prazo, como todo grande empresário picareta que gosta só de olhar trimestre a trimestre.
gosta de sonegar imposto, gosta de comer prostituta e gosta, obviamente, de olhar ao curto prazo, né? Afinal, em dois trimestres ruins, a morte pode vir. Então ele é obrigado a viver continuamente, né, nessa corrida de ratos, de curto prazo, trimestre a trimestre, quadrimestre a quadrimestre, olhando para os seus resultados. E obviamente a indústria não se paga nessa conta, mas numa conta intertemporal desde 1940, né, onde depois de 70 anos Alemanha e Japão são permanentemente ocupados junto com a Coreia do Sul, a gente sabe que essa conta já se pagou há muito tempo. Vide petrodólares, desde o choque do petróleo, desde o fim do Bretton Woods, e que Estados Unidos não precisam mais manter reservas de ouro para fazer a conversão do padrão dólar-ouro, dado que se você não comprar ou não aceitar apenas dólares, não vai comprar a minha pólvora. Um grande abraço, fiquem com Deus, deixem sua opinião sobre esse vídeo e até a próxima.